Mesmo como estão. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Na minha metodologia, a pregação é para ensinar também. E se eu mexer com o auditório, já atrapalha o aprendizado. Então, fiquem todos sentados, acompanhem a leitura da Bíblia, que eu vou ler. É um texto um pouquinho mais longo. Antes desse texto de 1 Reis 19, nós temos aquele célebre encontro de Elias com os profetas de Baal. Encontro terrível. Então, depois desse encontro, acontece isso que eu vou ler agora. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o e lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto do seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que Deus abençoe esta escritura, a nossa compreensão. Amém. Meus irmãos, com base nesse texto, eu desejo falar hoje sobre um profeta cansado. Um profeta cansado. A figura de Elias
sozinho, debaixo de uma árvorezinha de deserto, um zimbro, aquelas árvorezinhas de sombra rala. Essa figura é desanimadora. Um profeta é aquele que fala por Deus. O pastor também é um profeta, porque ele fala por Deus. De certo modo, o pastor é um profeta. E Elias havia profetizado contra o rei Acabe, dizendo que haveria muito tempo de seca em Israel. De fato, foram 3 anos e meio de seca. E ele vinha passando dificuldades, porque comida acabou. Deus mandou que ele fosse para perto de um riacho, e lá no riacho ele tinha água para beber, e um corvo trazia carne para ele. Imagine, um corvo trazia carne para Elias comer. Depois acabou, o riacho secou, ele teve que ir para a viúva de Zarefate, compartilhar com ela uma botija de azeite. E as coisas estavam muito difíceis. E agora, nesse texto que nós estamos, um pouco antes desse que nós lemos, no contexto desse texto, Elias havia enfrentado os profetas de Baal. Eram 450 profetas. Israel havia deixado o Deus verdadeiro e seguido após Baal. Baal era um Deus muito famoso naquele tempo, e ele era a religião de Jezabel, a rainha, a esposa de Acabe. Então, Isaías fez uma prova com eles. Olha, nós vamos fazer o altar aqui, vamos botar aqui o holocausto em cada um dos altares, vocês façam o seu, nós fazemos o nosso, e aquele Deus que acender esse holocausto é o Deus verdadeiro, porque não vai botar fogo no holocausto, não. Tem que clamar a Deus e o fogo vai vir. Então Elias fez esse teste, e os profetas de Baal se matavam, gritavam, pulavam, dançavam, se cortavam com faca, mas não veio fogo de lugar nenhum. Aliás, eu escrevi um artigo intitulado Síndrome de Baalismo. Essa questão, essa religião de baalismo está presente hoje em alguns movimentos nossos. Quando Elias estendeu as mãos, tocar. Quando Elias estendeu as mãos para os céus, o altar que Elias havia preparado, o holocausto, inclusive Elias fez um rego d'água ali para molhar bem, o fogo veio e consumiu tudo. Então todo mundo viu que realmente o Deus de Elias era o Deus verdadeiro e o Deus de Baal não era nada, não valia nada. Então saíram em cima dos profetas de Baal. Agora não me pergunto por que Deus permitiu fazer isso. Elias matou 450 profetas. Acabou com o mal pela raiz. Ele, naturalmente, ajudado por outros. Naquele tempo do Velho Testamento, isso acontecia, né? Então, esse massacre dos profetas de Jezabel, a rainha, criou uma reação muito forte, e a rainha mandou um recado. Disse que até o dia seguinte ela iria matar Elias. Elias ia morrer como morreram os seus profetas. Então Elias ficou com medo. Ficou com medo e caminhou um dia. Foi até Berseba, depois dali caminhou mais um pouco, foi para o deserto e deitou lá debaixo da árvore e disse: ó, Senhor, já chega. Senhor, eu estou muito cansado, eu não aguento mais isso aqui, Senhor, pode me matar, me levar, eu já fiz meu trabalho, me leva. Esta é a figura de um profeta cansado. Às vezes o povo de Deus não entende o que se passa com os pastores, é preciso saber. Por isso eu tomei a liberdade. Esse sermão eu não preparei para essa igreja, não. Já tenho preparado há muito tempo. Está no meu livro. Mas quando o pastor disse assim, prega domingo,
caiu na minha cabeça, pum, esse sermão, pronto, então está aqui. Está aqui. E eu começo contando a experiência que eu tive aos 15 anos de ministério, pastoreando uma grande igreja em São Paulo. Tive muito sofrimento. E tive que suceder um pastor famoso, e aí eu comecei a pregar diferente, pregar a palavra de Deus para a igreja lá, com um pastor bem idoso, passava a mão na cabeça de todo mundo, então todo mundo fazia o que queria. Eu comecei a pregar a Bíblia, e aí houve uma reação muito grande, eu tive uma perseguição de um ano. No fim de um ano, tivemos que fazer um plebiscito para ver se eu ficava ou não na igreja. Então, a igreja, naquele tempo, tinha 1.000 membros no hall, acusava 1.000 membros, mas lá dentro da igreja não tinha nem 400. Era essa a situação. Estava em uma construção parada há 10 anos, fazia 10 anos. Aquele tapume todo apodrecido lá, um grande tapume, a construção enterrada ali em 3 subsolos, era um templo, era um mausoléu, um negócio grande, um elefante branco. Estava tudo parado. E eu estava ali enfrentando aquilo ali, e ainda enfrentando uma reação da igreja. Finalmente saíram 57, e o resto ficou comigo. 57 da liderança da igreja. A liderança tinha lá um órgão Hammond famoso, a organista desse órgão, só ela tocava, saiu, foi embora, regente de coro, foi todo mundo embora. Faz mal. Começamos de novo. Então, Deus abençoou muito naquele tempo. Mas depois da minha crise, porque um dia, depois de tudo isso, eu vinha chegando para uma reunião de oração, quarta-feira, a igreja tinha 2 frentes, o lote da igreja atravessava o quarteirão, eu entrei pelos fundos com o meu carro e vi aquele tapume podre. Olha, aconteceu um negócio na minha cabeça, deu um estouro, dum! De repente eu perdi os meus sentidos e a minha vida mudou. Mudou de tal maneira que eu subi as escadas, fui lá, tinha lá o vice-moderador, estava lá. Eu falei, ô fulano, você vai ficar aí? Vou, pastor. Então, por favor, tome conta do culto, eu vou embora para casa, não quero mais ver você na minha frente, nem crente nenhum, não quero mais ver crente na minha frente, não quero ver mais igreja na minha frente, não quero ver mais esse tapume podre na minha frente, não vou ser mais pastor, eu vou ser mecânico, eu vou varrer rua, eu não quero mais saber disso. O homem arregalou os olhos, ficou louco. E eu saí correndo, fui para o estacionamento, peguei meu carro, saí ali desordenado, e ele pegou o carro dele, saiu atrás de mim, eu morava num bairro nobre lá de São Paulo, foi atrás de mim. Aí começou a batalha. Meus irmãos, eu estava com depressão. Naquele tempo não se chamava depressão, chamava esgotamento nervoso. Eu entrei em depressão. Olha, é aí que o pastor nota como uma igreja o ama, como os diáconos amam o seu pastor. Aquele povo se reuniu rapidamente, me deu uma licença remunerada sine die. Sabe o que é sine die? Sem tempo para acabar. Pegaram um dos 11 pastores que eu tinha como membro da igreja, um pastor famoso, Walter Caixa, puseram como pastor interino da igreja e me mandaram descansar. Vai para a praia, pastor, vai para o sítio, vai para onde o senhor quiser. Está aqui, se precisar de dinheiro para o tratamento, também tem. E eu batalhei 3 meses. Pela graça de Deus, não dá para contar essa história toda aqui não, senão o sermão vai só nessa história. Batalhei 3 meses e voltei bom. Pelas misericórdias de Deus, voltei bom. Voltei bom, peguei aquele tempo, subi com ele, eram 3 subsolos, a nave, mais 8 andares. Subi até lá em cima. Fiquei mais 6 anos com a igreja. Já tinha passado 2 anos, mais ou menos. Fiquei bom. A igreja subiu, a igreja cresceu. Aconteceram tantas coisas maravilhosas. Pusemos um ministro de música com tempo integral, Almir Rosa, famoso Almir Rosa, compositor. Depois que estava tudo pronto, eu fui embora para descansar daquilo todo. E Deus me abençoou. Naquela época eu tinha 15 anos de ministério, hoje eu tenho 64 anos de ministério. Tenho 87 anos de vida, estou aqui. Então, o profeta cansado não morreu. O profeta cansado não morreu. Irmãos, eu quero desenvolver esse tema do profeta cansado,
com 3 plataformas de argumentação. Primeiro, a possibilidade de um profeta ficar cansado. Segundo, os perigos de um profeta cansado. Terceiro, o que deve fazer um profeta cansado? E depois vamos para a conclusão. Então, vamos lá. Primeiro, a possibilidade de um profeta ficar cansado. Elias não era um homem cheio do Espírito Santo? Como é que ele ficou cansado? Como é que Deus trabalha conosco no ministério pastoral? É claro que Deus trabalha conosco como seres humanos. Eu tenho dito sempre isso. Alguns crentes hoje pensam que certas coisas de Deus, você tem que ver o céu aberto, você tem que ver fogo descendo do céu. Deus trabalha conosco como seres humanos, porque o Espírito Santo habita em nós. O crente, quando se converte, o Espírito Santo vem habitar nele. Não fica aí pedindo Espírito Santo, não, porque se você é crente, você já tem o Espírito Santo. Agora, ele não fica toda hora, eu estou aqui, eu estou aqui. Você tem que entender que o Espírito Santo habita em você. E ele trabalha com você para encaminhar você, para conduzir você pelos caminhos humanos sérios de Deus. É assim que Deus trabalha. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo teve depressão. Sabia disso? Vai espantar agora, né? Lembra de Jesus lá no jardim de Getsemane? Quando ele estava para enfrentar a cruz? Porque Jesus era humano e era divino, ele tinha as duas naturezas completas. Então ali estava em evidência a natureza humana de Jesus. Foi o que ele disse quando chegou lá no jardim de Getsemane, depois da ceia, de inaugurar a ceia do Senhor. Ele disse: a minha alma está triste e angustiada até a morte. Jesus estava assim. Jesus, fica aqui, velem comigo aqui, orem comigo. Jesus estava com um pouco de depressão naquela hora, com certeza. Então, essas coisas existem com o servo de Deus, não é? O Espírito Santo trabalha exatamente nos conduzindo para o nosso caminho. A pressão de muito trabalho, de perseguição, de sofrimento mental. Então, por isso Jesus fazia retirada. De vez em quando ele pegava, venham cá, vem descansar um pouco. Levava os discípulos para uma retirada. Essa é a ideia dos modernos retiros espiritual, mas é que o povo às vezes faz um carnaval retirado. Porque faz retiro no carnaval, chega lá, todo mundo fica sambando, dançando e tal. Carnaval retirado. Tem que fazer retiro espiritual. Jesus foi lá para o Monte da Transfiguração, por exemplo. Não é? O que aconteceu lá no Monte da Transfiguração? Lá não tinha nada, eles não cantavam, porque naquele tempo eles não tinham corinho como nós temos hoje, não tinha nada. Eles estavam ali e Jesus foi além da sua figura humana e veio toda a glória de Deus sobre ele. Ali no Monte da Transfiguração, eles tiveram uma experiência maravilhosa no Monte da Transfiguração, num lugar de descanso, sem barulho, sem trabalho para fazer, sem nada disso. Então, nós temos hoje muitos obreiros cansados por aí. Cansados. Eu era pastor, e tinha vários missionários sob a minha liderança. Então, um dia alguém me disse que um missionário nosso estava doente. Eu fui atrás dele. Fui lá saber o que estava acontecendo. Cheguei lá, ele estava com depressão. Não conseguia preparar os sermões dele, não conseguia fazer nada. Uma mulher, um filhinho, ele estava no começo do ministério dele. Às vezes também o pastor, por falta de preparo, fica enrolado com as coisas e fica desesperado. Então eu peguei aquele pastor, falei, para tudo que você está fazendo, vai para o nosso acampamento. A nossa convenção naquele tempo tinha um acampamento que era uma fazenda do tempo da escravidão, uma fazenda linda, tinha vaca, tinha tudo lá, tinha leite à vontade. Vai para lá e fica lá quanto tempo você precisar, por conta nossa, por conta da convenção. Levei no meu próprio carro e botei lá. Ele ficou lá uns 2 meses, saiu de lá ótimo, ótimo. Mais tarde eu deixei a convenção, voltei para os Estados Unidos. Muitos anos depois encontrei esse rapaz em São Paulo, estava feliz da vida, cresceu, estava numa igreja grande, fazendo um trabalho lindo. Vocês devem estar percebendo que quando um profeta está cansado, alguém precisa ajudar.
Alguém precisa ajudar. Então, aliás, no texto que eu li, vocês lembram que Elias deitou e dormiu. Veio um anjo e tocou nele, botou comida para ele, botou água. Ele comeu, dormiu de novo. Estava muito cansado mesmo. Aí, o anjo tocou segunda vez. Olha, há uma coisa que os pastores não estão pregando, que eu preciso que deve ser pregado. É o ministério dos anjos na vida do crente. Já viu que pouca gente fala disso? Tem um exagero aí, tem muita gente que exagera essas coisas, não é assim. Eu escrevi uma revista para a Escola Dominical, Bíblica Dominical, a Doutrina Bíblica dos Anjos. Já passei um exemplar para o pastor Jorge para ele examinar. Eu ensino isso para a minha igreja. Porque quando o crente aprende o que os anjos fazem pelo crente, o crente tem duas ajudas fantásticas. O Espírito Santo habitando nele por dentro e o anjo de Deus por fora. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Bom, o anjo foi lá ajudar Elias. Então, veja só. É possível um pastor, um servo de Deus, ficar cansado e entrar em depressão? Depressão é uma doença. É possível, sim, senhor. Eu vivo lidando com isso por aí. Eu também entrei nessa e saí, graças a Deus. O segundo patamar de argumentação é os perigos de um profeta cansado. Como é que pode acontecer com um profeta cansado? Primeiro, pensar que tudo está acabado. Elias argumentou duas vezes: olha, Senhor, mataram os teus profetas e estão me perseguindo, querem me matar também. Só eu fiquei, Senhor, só eu fiquei. Lá na frente Deus vai dizer: não, Elias, eu reservei ainda 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Não é só você, não. Mas a primeira reação que tem é que a gente pensa que acabou tudo. Havia 7.000. Alguns líderes importantes da nossa denominação no passado pensaram que acabou tudo. Essa denominação, a nossa denominação batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, teve uma divisão em 1960. Eu acompanhei tudo isso de pertinho, junto, brigando ali. Disso resultou essa Convenção Batista Nacional que tem aí, que são os batistas pentecostais, que hoje está tudo nivelado. Os batistas antigos ficaram um pouquinho pentecostal e os batistas pentecostais ficaram um pouquinho batistas, está tudo nivelado por aí. Eu já não entendo mais o que está acontecendo. Eu não entendo, mas está aí. E a obra de Deus cresceu, porque lá no céu não tem batista, não tem pentecostal, não tem nada disso. Amém? Então, mas a coisa aconteceu assim. Então, é preciso pensar que não acabou tudo, não. Nós passamos por crises. As crises vêm e vão. Elias estava passando por uma crise. Mas esse era um perigo, pensar que tudo acabou. E não acabou. Imagina um pastor como o pastor Jorge, fica 50 anos numa igreja. Eu nunca fiquei esse tempo numa igreja, não. Eu acho que isso não é bom para ninguém, nem para o pastor, nem para a igreja. Mas ficou. Ficou e fez o trabalho dele. O trabalho está aí, maravilhoso. Mas isso não é muito bom, não. Porque chega um certo ponto que o pastor fica cansado. O que eu vou pregar hoje para a minha igreja? Não é? Ele prega para gerações. As crianças nascem, crescem, ele está ali pregando. Chega um ponto e diz: acabou tudo, acabaram meus sermões, a Bíblia acabou. Um dia um pastor disse para mim: olha, eu já preguei tudo que a Bíblia tem. Depois eu falei: poxa, aquele pastor exagerou, porque eu estou pregando aí há tanto tempo, fiz um livro de 1.540 sermões e não preguei tudo que a Bíblia tem. Então, não é assim, né? Mas o pastor cansado acaba pensando nisso. Bem, aí, um outro perigo é ceder às pressões do inimigo da causa. Elias estava com uma pressão muito forte da rainha Jezabel, e às vezes nessa situação de pressão as pessoas passam para o outro lado. Ele poderia muito bem passar para o lado da rainha. Todo Israel passou, por que também não podia passar? Falei: rainha, tudo bem, todo mundo aí do seu lado, eu também vou ficar. Pô, vamos fazer as pazes, não me mata não, tá? Vamos ficar juntos, vamos ser amigos. Esse é um perigo.
Teve uma história aí, os psicólogos estão chamando aí uma doença de síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Um diplomata alemão foi sequestrado em Estocolmo por um grupo político. Ficou lá sequestrado vários meses. E nesse tempo eles conversaram muito e o diplomata acabou entendendo a luta deles e ficou do lado deles. Ficou do lado deles, dos sequestradores. Quer dizer, é aquela velha máxima, se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Aliás, é isso que muitas igrejas estão fazendo. Você não pode com o mundanismo, com o pecado, junte-se a ele. Está todo mundo hoje pecando na moda do mundo. Só bota um selo diferente. Esse é um grande perigo, juntar-se ao inimigo. Então, Elias poderia ter feito isso, mas ele não fez, não. Ele não fez, não. Mas eu conheço muitos obreiros que fazem isso. Lá no sul do Brasil, algum tempo atrás, um pastor da Igreja Assembleia de Deus tinha uma filha lá muito bonita e um muçulmano, um árabe muçulmano, se embelezou com ela e queria casar com ela de todo jeito. O pastor não deixou. Ela queria, o pastor não deixou. O pastor não deixou, ele pegou a moça e fugiu. E levou a moça lá para as Arábias, foi para lá. Ele então arranjou dinheiro emprestado, pagou a passagem, foi atrás da filha. Chegou lá, luta daqui, luta dali, e daí a pouco ele virou muçulmano. Ele passou a ser muçulmano, juntou-se ao adversário. Isso circulou, essa notícia circulou por aí, coisa perigosa. O que houve com ele? Não sei. Os detalhes eu não sei, mas ele acabou se tornando muçulmano também. Então, esse é um perigo do obreiro cansado. É um perigo. Um outro perigo é vivenciar experiências falsificadas. Porque uma pessoa em depressão, ela perde um pouco aquele senso, aquela censura que todos nós temos e avaliar tudo que cai na nossa cabeça e escolher o que é certo e rejeitar o que é errado. E quando nós estamos em depressão, é coisa séria. Eu não vou entrar em detalhes, mas nesse movimento que nós tivemos aí na década de 60, da divisão dos batistas, tive grandes obreiros nossos, obreiros fantásticos, extraordinários, que foram atrás do pregador que estava com as heresias, foi para lá para combater e acabou ficando do lado dele. Vou falar um deles, que era muito meu amigo, eu acompanhei tudo, Ernesto Tonini. Ernesto Tonini estava vivendo um período de depressão. Eu sei disso porque eu escrevi um livro do centenário da Convenção Batista de São Paulo. E nas pesquisas eu fui ver a história das igrejas mais antigas. A igreja de Ernesto Tonini era uma. E estudando a história da igreja de Ernesto Tonini, teve lá um manual que falou que Ernesto Tonini estava com uma forte depressão naquela época. Ele foi para lá para combater e acabou caindo. Mas depois ele recuperou-se, mas por uma questão de honestidade, ele ficou em cima do muro, não foi nem para lá nem para cá. Ele morreu aí. Era um grande obreiro, mas porque ele não estava em condições mentais de fazer escolha, teve uma experiência falsa e não soube avaliar se a experiência era válida ou não. Então, olha, quando a gente está doente, não é bom tomar decisões assim, não. Então, é muito sério, muito perigoso. Então, são alguns perigos de um profeta cansado. Pode vivenciar experiência. Essa questão de experiência que o povo tem por aí, que crentes têm, que católicos têm, que freiras têm vendo Nossa Senhora, essas coisas todas, isso aí, eu tenho um estudo que eu fiz sobre isso, um dia, se quiserem, eu dou esse estudo. Experiência com Deus, é uma coisa muito interessante analisar. O que é isso, experiência com Deus? Como é que isso funciona? É muito importante. Então, muita gente está buscando experiências. Cuidado, porque se o nosso psiquismo não estiver preparado para aguentar uma experiência, ela pode virar do outro lado. Então, tem que ter cuidado. Bom, essa foi a segunda plataforma de argumentação. E a terceira plataforma de argumentação é o que deve fazer um profeta cansado. O que deve fazer um profeta cansado? Primeiro,
retirar-se do contexto. Foi o que Elias fez. Quando Elias sentiu aquela situação toda, ele caiu fora dali. Andou um dia, depois andou mais não sei quanto tempo, foi para o deserto, depois Deus deu comida para ele. Ele andou 40 dias e 40 noites para chegar ao Monte Horebe. Fugiu do contexto, saiu. Esquece isso aí, Elias. Elias, esquece esse negócio aí. Foi o que ele disse para mim, Dami, esquece a igreja, vai embora, fica por lá. Sair do contexto. Porque se você ficar no contexto, você não vai ficar curado nunca. Não vai melhorar, não vai sarar. Então, essa é a primeira atitude. Elias foi para longe e foi sincero diante de Deus, falou tudo com Deus, e Deus, que sabe como é que o ser humano age, Deus fez com que ele percorresse esse caminho de retirada do contexto. Um pastor que está há muito tempo num tipo de ministério, começa a passar problemas, não é fraqueza dele, não, é porque o ser humano é assim, não aguenta. Agora, quem é que olha isso? Igreja. Às vezes a igreja vê o pastor aqui e pensa que ele é um super-homem. Pastor não é super-homem, não. Pastor é de carne e osso, como todos vocês. É preciso saber que o pastor tem as suas lutas. Imagine o mundo todo, a igreja toda em cima do pastor, querendo explicação para isso, explicação para aquilo, oração por isso, oração para aquilo, e ninguém às vezes ora pelo pastor. Nem procura orar para saber se ele tem comida na mesa. Eu tenho história de pastor que estava indo para a igreja com as costas da camisa toda rasgada, só botava o paletó e a gravata para não aparecer as costas rasgadas. Espera aí, tem que ver o que o pastor está passando. A igreja tem que cuidar disso, e principalmente os diáconos. Porque os diáconos, em alguns casos, alguns pensam que diácono é o fiscal do pastor. Não, diácono é o auxiliar do pastor. É o auxiliar posto por Deus para cuidar do pastor. Porque o pastor tem que cuidar do ministério da palavra. Foi para isso que surgiu o diácono lá no Novo Testamento. Os diáconos, os apóstolos não estavam conseguindo cuidar das causas das viúvas e dos necessitados, então elegeram 7. Por quê? Porque esses 7 iam cuidar dessas coisas materiais da igreja e os apóstolos iam cuidar do ministério da palavra. Agora o que acontece? O pastor fica cuidando de uma porção de coisa social, humana, e não tem tempo para cuidar da palavra. No dia de domingo tem que ter um banquete aqui no púlpito, o pastor tem que trazer mensagem para o povo, e se ele está preocupado com coisas que não são da área dele, como é que ele vai trabalhar a mensagem, a palavra de Deus? Como é que ele vai orar? Se ele precisar subir no monte para orar a noite toda, ele vai, não tem que se preocupar, alguém vai fazer esses trabalhos comuns da igreja? Então, está aqui. E outra coisa que deve fazer o profeta cansado, deve descansar. Elias dormiu a primeira vez, dormiu a segunda vez, estava a dormir, dormiu. Eu, quando tive aquele problema meu de depressão, eu não dormia. Eu fui um acupunturista muito famoso lá em São Paulo, ele me deu um pontinho aqui no meio, aqui entre os dois olhos. Eu dormi 2 dias e 2 noites sem parar. Ficaram preocupados que eu tinha morrido. Não morri não, estou dormindo. É preciso dormir para descansar. Então, quando um obreiro começa a não dormir, passar noites a fio, é preciso cuidado com ele precisa descansar. E Deus levou Elias para descansar. Então, é preciso que alguém cuide disso. Olha o pastor, como é que ele anda, o que ele está fazendo? Ele está conseguindo descansar? É preciso ter cuidado, porque alguns pensam que pastor vive só andando para lá, não trabalha. Um dia lá em Osasco, eu estava no calçadão, estava vindo do hospital com a minha Bíblia na mão, fui visitar uma pessoa que chamou lá, era mais ou menos 1h da tarde, encontrei uma irmã da igreja e disse: ô pastor, está passeando? Olha, me deu vontade de dar uma resposta mal criada para ela. Está passeando, pastor? 1h da tarde, pastor passeando. Aí eu peguei a Bíblia. Não, irmã, eu fui visitar uma pessoa no hospital. Mas essa é a ideia que muitos têm, né? Porque enfrentar a doença dos outros é uma descarga tremenda para o pastor. Descarga tremenda, né? O pastor precisa descansar. E também
O pastor deve fortificar-se fisicamente. Fortificar-se fisicamente. Interessante, Deus providenciou comida para Elias, ele dormiu uma vez, deu mais comida, aí disse, com a força dessa comida, você vai caminhar. O pastor precisa fazer ginástica, caminhada. Eu caminhava 45 minutos todos os dias. Por isso que quando eu operei o coração para serrar o peito aqui, o médico disse, você vai bem porque você caminha, senão você tinha muita gordura e isso ia piorar. Agora eu tive tantos problemas de enfermidade que eu não posso mais caminhar 45 minutos. Eu caminho 15 minutos, mas aí eu faço o seguinte, caminho 15 de manhã e 15 à tarde, faço meia hora pelo menos, já ajuda, continuo caminhando. O pastor precisa fazer exercício físico porque ele precisa fortificar a mente, o físico fortifica a mente. E o que aconteceu aqui com Elias? Ele comeu aquela comida e saiu dali e caminhou 40 dias e 40 noites. Ele saiu lá do norte da Palestina, acima do Mar Morto, perto do Lago Meron. Saiu de lá, desceu e veio passando, passou pelo Mar Morto, passou pelo Mar da Galileia, passou por Jerusalém e foi lá para o sul, lá para o Sinai, para o conjunto de montanhas do Sinai, um monte chamado Horebe, onde Moisés havia tido aquela experiência maravilhosa com Deus. Ele caminhou. O obreiro de Deus pode caminhar. E ali Elias foi ouvir a voz de Deus. Quer dizer, há certas situações na vida do profeta e do pastor que ele está tão doente que ele não consegue ouvir a voz de Deus. Vou contar para você. Um pastor em depressão, às vezes, ele não tem força nem para orar, nem para falar com Deus. Alguém precisa fazer isso por ele. Alguém precisa fazer. É uma questão mental. Não é espiritual, não, é mental. Então Elias andou, chegou lá no Monte Horebe. Aí começou a experiência de falar com Deus. Primeiro veio um vento forte, Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto muito forte, Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, Deus não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e delicada. Ah, meus irmãos, como eu gosto dessa voz mansa e delicada. Olha, isso aí está 1 Reis 19, a partir do verso 9. Depois, é assim, eu prego e dou meu esboço para quem quiser, tá? Então, está tudo anotado aqui, as passagens bíblicas, depois vocês pedem, eu dou pelo e-mail. Bom, como eu gosto desta voz mansa e delicada. O pastor outro dia falou aqui brincando, pastor Davi não gosta de barulho, mas eu gosto. Eu falei, Deus também não gosta de barulho, não. A voz de Deus vem no momento delicado, voz mansa e delicada. O que fazes aqui, Elias? Olha só, no meio de barulho você não pode ouvir a voz de Deus, não, porque Deus fala lá dentro. Deus fala lá dentro. Deus fala lá dentro. É preciso... Olha, o povo de Deus hoje não medita. Eu gosto muito de meditar. Sabe o que é meditar? O Salmo 1 fala, na sua lei medita de dia e de noite. Meditar é botar a mente em cima. Não é aquela meditação transcendental que os espíritas fazem, que os budistas fazem, não. É meditar, é pensar em cima. Ficar parado, tranquilo, sem barulho, num lugar quieto. E ficar pensando. Olha, você fica pensando, pensa no céu. Pensa na glória de Deus. Pensa no Monte Sinai fumegando lá. Deus falando com Moisés. Pensa. Olha, quando você começa a meditar, Deus começa a botar coisas na sua mente, na sua cabeça. O povo de Deus precisa meditar mais. A gente vive o dia todo lutando, falando, barulhando para cá, barulhando para lá, pulando daqui, pulando dali, e não para ouvir. Não para ouvir, meditar. Quando eu deito na cama e não pego no sono, eu penso o que eu faço? Eu não fico triste, não. Eu começo a meditar, pensar nas coisas de Deus, nas coisas da Bíblia. Imaginar. Imagine que os anjos chegaram aí para falar com você. Converse com eles ali, ó, e meditando. É preciso meditar.
E Elias ouviu a voz mansa e suave de Deus. Que fazes aqui, Elias? Aí outra vez ele repetiu. Eu tenho sido muito zeloso para a casa de Deus. Eles mataram os seus profetas. Só eu fiquei. Não, Elias. Então, nesta hora, o que aconteceu é que o cansaço havia feito Elias avaliar errado o que estava acontecendo ao redor dele. Ele não estava percebendo direito as coisas. Mesmo porque naquele tempo não havia recurso, não havia internet, não havia WhatsApp, não havia redes sociais, não havia telefone. Ele não podia saber o que estava rolando à volta dele. Não havia notícias assim, jornal, a pessoa ler. Então, agora não, essas coisas acontecem, a gente está acompanhando tudo. Então Deus falou, não, Elias, eu reservei 7.000 que não dobrar joelho a Baal. Olha, Elias, não acabou não. Você tem muita coisa para fazer. Então, nesse final, se os irmãos quiserem depois, leiam esse final do primeiro livro de Reis, começa o verso 19, capítulo 19, e leia até o final, e no comecinho do segundo livro, vocês vão ver que Deus deu várias tarefas para Elias, ungiu um rei aqui, ungiu outro rei ali, ungiu um outro profeta para ficar no lugar dele, e então Deus fez tudo isto com Elias. Essa é a terceira plataforma que deve fazer um profeta cansado. Deus fez tudo isso com Elias e ele encerrou a sua crise gloriosamente, porque ele fez tudo isso e um dia, mal ele esperava ver um carro de fogo do céu, arrebatou Elias e levou para o céu. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Meus irmãos, eu quero sair desse texto, 1 Reis, para empregar uma ilustração do tempo de Isaías. Isaías capítulo 40 fala da águia. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É interessante que eu botei isso há algum tempo atrás nessa minha mensagem por telefone. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês essa informação sobre a águia. Dizem os especialistas que a águia tem uma visão de 2 a 8 vezes melhor do que a do homem. Sua audição é muito mais aguda do que a do homem e possui penas ao redor do ouvido que funcionam como antena parabólica. Suas penas são formadas de queratina, o mesmo material das unhas dos mamíferos, que lhe dão grande resistência e impermeabilidade. Ela é capaz de voar acima do nível da tempestade. A águia voa acima do nível da tempestade. Então, ela vive até 70 anos. Para tanto, aos 40 anos, ela já está com o bico incapaz de fazer o seu trabalho de predador e as garras flexíveis que não podem mais pegar a presa. Então ela voa para uma alta montanha, faz um ninho perto de um paredão, começa a bater o bico até arrancá-lo, então lhe nasce um outro bico, com ele ela arranca as garras que também nascem de novo. O processo dura 150 dias. Logo, ela estará pronta para voar de novo e viver mais 30 anos. Esta é a linda figura que nos traz o profeta Isaías, que diz: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Isaías 40, 31, Bíblia de Estudo Despertar. E o salmista Davi diz: ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Salmo 103, 5. Que promessas maravilhosas. O profeta cansado saiu da crise pelo caminho certo e encerrou gloriosamente a sua crise. Então, finalmente, foi elevado ao céu. Esta é a mensagem do profeta cansado. Essa mensagem não é só para o profeta, não, é para a igreja. Agora eu jogo para a igreja, para os diáconos, a responsabilidade de cuidar do seu profeta cansado. Vai lá, ele não precisa decidir nada. Dá a ele um tempo para descansar.
Deixa o homem ir, vai para a praia, vai fazer o que quiser. Dá ele, põe alguém aqui para cuidar da igreja. A igreja tem vários obreiros bons que pregam, pastores, e deixam o homem descansar, porque ele deu a vida pela obra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Eu quero terminar cantando um hino. Agora eu vou pedir para não tocar nada, nenhum instrumento. Vou cantar a capela. Sabe o que é cantar a capela? É cantar sem instrumento. Vamos ficar de pé e vamos cantar? Eu trouxe aqui o meu cantor cristão. Vamos ficar de pé e vamos cantar. É o hino 451. O hino 451 do cantor cristão. Vamos ver se vocês sabem cantar, hein? Vamos ver. 451. É um hino que tem a ver com isso aqui. Sabe? Ceifeiros da Seara Santa. Vamos lá. Eu gosto muito da mensagem casada com as músicas. 451. 451. Bom, agora não tem mais problema de interferência, porque estou esperando jogar. Vai jogar aí? Pode jogar na tela, tá? Pronto. Está lá, né? Está lá. Ceifeiros da Seara Santa, sois poucos, deveis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Vamos à terceira estrofe, a última. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos orar. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Repitam comigo agora. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar.